Boa noite, estamos ao vivo para esse nosso primeiro episódio aqui do Ligando os Pontos de 2023. E hoje a gente vai falar de um assunto bem interessante, talvez um pouco polêmico para alguns, talvez não, mas a polêmica ela nada mais está entranhada no nosso ego quando a gente começa a entender o propósito das coisas, né? Hoje a gente vai estar falando de Mateus 18, né? E foi até uma pergunta que apareceu aqui, que surgiu aqui para nós aqui no GRESG. E recapitulando, né? O Ligando aos Pontos aqui é um programa que ele surgiu no finalzinho de 2023, onde a ideia é a gente trazer aqui a sabedoria, né? O aprendizado, os conhecimentos que estão aqui na Bíblia, e trazer de uma forma que a gente consiga aplicar no nosso dia a dia, que a gente consiga viabilizar todo esse conteúdo, toda essa sabedoria de uma forma que a nossa vida ela seja mais simples, percebe? E aqui a gente constantemente recebe perguntas, então se você tiver alguma pergunta, você pode mandar aqui pra gente, que vai ser um prazer responder a sua pergunta, legal? Shirley, seja muito bem-vinda, boa noite. Então, vamos começar esse nosso bate-papo hoje. Como falei, a gente vai estar falando de Mateus 18, né? E apareceu aqui uma pergunta voltada especificamente para os parágrafos 21 e 22, né? Que são, então Pedro chegou perto de Jesus e lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu tenha que perdoá-lo? Até 7 vezes? Questionou Pedro, né? E aí Jesus respondeu: não te direi até 7 vezes, mas sim até 70 vezes 7. E a pergunta era justamente sobre isso. Mas será que eu tenho que perdoar o meu inimigo? Será que eu tenho que perdoar aquelas pessoas que me ofendem, que me afligem, que me cutucam de alguma forma? Como assim? Né? Então a gente vai estar falando sobre tudo isso, só que eu não consigo falar aqui do capítulo isolado, então eu vou estar falando aqui todo Mateus 18, vou estar trazendo aqui ao nosso bate-papo. Fabiana, seja muito bem-vinda, tá? E aí o Mateus 18 é interessante que ele começa também, é um capítulo extremamente rico, né? E a gente vai estar ligando esses pontos aqui para entender quais foram os ensinamentos de Jesus aqui, como a gente pode estar aplicando isso no nosso dia a dia, né? Então ele começa assim, ó. Naquele momento, Mateus 18, tá? Naquele momento, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? A primeira pergunta foi da onde surgiu esse assunto. Quem é o maior do reino dos céus? E aí, essa própria pergunta, ela já traz por si uma pegadinha. Porque, para e pensa comigo, e aí é só um ponto de reflexão que eu trago aqui. A partir do momento que eu quero entender quem é o maior, significa que existe um maioral no reino do céu. Concorda comigo que isso é uma pontinha de ego ali, para tipo, com quem eu tenho que chegar perto? Ou o que eu tenho que fazer para me tornar o maior, ou alguma coisa relativa a isso? Pode ser ou não, mas a gente precisa sempre estar vigilante às nossas percepções, aquilo que nós queremos saber, para entender se aquilo ali realmente tem algum fundamento. Simone e Gilmar, sejam muito bem-vindas. Mas então, voltando aqui, ele começa: naquele momento os discípulos se aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior do reino dos céus? E aí, olha só, Jesus chamou uma criança e colocou no meio deles, né? Então a galera estava ali, chamou a criança e colocou e disse: com toda certeza vos afirmo que, se não vos convertestes e não vos tomarem por crianças, de modo algum entrarás nos reinos dos céus. Quando ele fala assim, se não tomardes como criança, ou seja, se não se converter e se tornar... Opa, brincadeira esse telefone, hein? Como criança, o que ele está querendo dizer com isso? Por que se converter uma criança? Né? Pela minha percepção, é porque uma criança ela é livre de maldade, ela tem um coração puro, né? Então,
para que a gente adentre ao reino do céu, a única coisa que a gente precisa ter é um coração puro, mais nada além disso. Mas ele continua: portanto, todo aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior do reino dos céus. Percebe? Então o que ele quis dizer ali? Quanto mais puro você tiver no seu coração, quanto mais pureza você tiver no seu coração, você será o maior dos reinos dos céus. Porque para que a gente alcance esse posto, se assim a gente pode dizer, né, trazendo um pouquinho aqui para esse contexto, lembrando que não existe maior nem menor, existe cada um no seu momento, e talvez não, e daqui a um tempo todos nós vamos ser espíritos de primeira classe, né? Mas o fato que ele traz para esse contexto aqui, ele está dizendo, quanto mais humilde seu coração for, quanto mais você se aproximar dessa criança aqui, assim será, você será o maior dos reinos dos céus, tá? E aí ele continua: entretanto, Ricardo, seja muito bem-vindo, Nara, seja muito bem-vinda. E aí ele continua aqui, ó: entretanto, se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar, tá? Isso na minha versão aqui da Bíblia. Então vê que ele é bem trágico para falar, cara, o negócio é o seguinte: se você, se através dos seus comportamentos e hábitos você tender a tirar a humildade ou a pureza de uma criança, olha que aquele outro lado lá é melhor, porque o negócio vai ficar esquisito ali na frente, né? Mas aí ele continua: ai do mundo, por causa das suas ciladas, né? Então vai ter ciladas. É inevitável que tais ofensas ocorram, mas infeliz da pessoa por meio da qual elas aconteçam, né? Então, infeliz da pessoa por meio da qual elas aconteçam. Aí, olha só: sendo assim, se a tua mão ou o teu pé fizerem cair em pecado, corta-os e lança-os fora de ti, pois melhor estares na vida mutilado ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés que serem atirados ao fogo eterno. O que ele quer dizer aqui, pessoal? Vamos lá, ele traz, lógico, uma parábola, mas a gente não vai falar assim, cara, o robô corta a tua mão, não é isso. Mas é o comportamento, é o hábito, é a intenção por trás do ato. Então, ele nada mais está querendo dizer, ó, se você tem um comportamento assim, que vai tirar a humildade de uma criança, ou que não se assemelha com a pureza de uma criança, corta esse mal pela raiz, porque senão você será atirado no fogo eterno, né? Porque aquilo ali é justamente o que a gente precisa purificar, né? Então, quando ele faz, é melhor tirar a tua mão, né? Arrancar fora tuas mãos, teus pés, se esses cometeram tais atos, né? Porque senão você queimará. Ele está falando assim, cara, tira o mal pela raiz, entende o porquê disso está acontecendo, porque é justamente aí o ponto que nós precisamos aprimorar. E olha que tudo isso aqui que a gente está falando é a base para a gente chegar no tal 7 vezes 7 de Pedro lá. Porque a gente precisa pegar esse contexto anteriormente, porque senão vai ficar um negócio meio sem sentido. Legal? E aí ele continua aqui, ó: se um dos teus olhos te faz pecar, arranca-o e lança para fora de ti, pois melhores estarem na vida com um olho só do que tendo 2 e seres lançados no fogo do inferno. Então ele repete, ele reafirma, né, aquela parte onde, cara, arranca fora o mal pela raiz se você quiser seguir em frente. Quando ele está falando isso de novo, o que ele quer dizer? O que de comportamentos e hábitos que faz talvez uma pessoa de coração puro, essa pessoa tropeçar na vida? Porque é justamente esses comportamentos, e quando a gente fala outra pessoa ou outro tropeçar, muitas das vezes a gente está falando da gente mesmo. Muitas das vezes não, eu ouso dizer que em todas as vezes. Porque se você tem um determinado hábito, né, que rouba, pegando o exemplo das mãos, algo de alguém, aquilo ali está muito ligado ao nosso eu, ao nosso interior. E eu preciso tirar aquilo dali. Não é porque eu prejudiquei os outros, na verdade eu estou me prejudicando.
me prejudicando. Então a gente precisa cortar esse mal pela raiz. Mas olha só que ele não para por aí, ó. Tende todo cuidado para que não desprezeis a qualquer desses pequeninos, pois eu vos asseguro que seus anjos no céu veem continuamente a face de meu Pai Celestial. Porque o Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Olha só essa afirmação aqui, porque o Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Quem é o Filho do Homem? É Jesus. E o que ele veio salvar? Aquilo que se tinha perdido. O amor. É simples, as coisas são simples. Nós que, devido ao nosso ego altamente inflado, tendemos a complicar as coisas. Mas no final de tudo, a gente só precisa restituir, resgatar o amor. E a gente vai entender mais contextualizadamente aqui na parte aqui no segundo, eu chamei de segunda etapa, porque a gente consegue dividir Mateus 18 em praticamente duas etapas aqui. A gente está na primeira ainda, legal? Então, Jesus veio justamente para resgatar o amor existente nas pessoas. Percebe? Porque somente através do amor, da justiça e da caridade a gente vai conseguir seguir em frente na nossa jornada espiritual. Toda a nossa evolução, todo o nosso processo espiritual, moral, físico, ele está ligado em torno desses três pilares. Todos, sem exceção. Então, a partir do momento que nós entendemos que o amor é o único capaz de nos resgatar para que em algum momento nós sejamos o maior dos céus, como ele diz aqui no início, na pergunta inicial, né? Que ele pergunta quem é o maior do reino dos céus. Né? Então, à medida que a gente entende que somente o amor, somente a pureza de coração, e entendendo isso, que quanto mais eu for de forma totalmente intencional, assim para com o outro, comigo, exercendo amor, justiça e caridade, maior eu me torno nesse contexto. Mas maior que o outro, não. Porque todos nós já passamos o que o irmãozinho, o amiguinho que está ali supostamente atrás, está passando agora. E a gente precisa entender que ele está no momento também, assim como em algum momento nós estivemos. Percebe? Então a gente precisa ter esse olhar mais criterioso, entendendo que, cara, tudo é um processo. E se eu quiser acelerar esse processo, basta eu olhar para o caminho que eu estou seguindo e entender, cara, os meus comportamentos e hábitos, eles estão girando em torno do amor, da justiça e da caridade? Se sim, você está no caminho certo. Percebe? Vai ser fácil? Não. Em alguns momentos, o ego, aquele velho, eu não gosto muito dessa palavra não, mas que as pessoas falam, né? O velho homem, né? Então aquela pessoa mais robusta, aquela pessoa mais primitiva, ela vai acontecer. Mas se eu tiver presente para os meus comportamentos e hábitos, eu tendo a ajustar e melhorar esse processo. Percebe? Por isso que a gente fala vigiai e orai. A gente fala não, né? Aqui fala, né? Então, vigiai e orai. Vigiai e orai o quê? Os meus comportamentos, os meus hábitos, as minhas intenções. Porque tudo, absolutamente tudo vai derivar disso, tá? E aí ele continua aqui, ó. Que opinião tendes? Né? Ele está fazendo uma pergunta e ao mesmo tempo ele vai trazer aqui um cenário. Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não deixará ele as 99 nos montes indo procurar que se perdeu? Ou seja, se uma ovelha daquele pastor se desgarrar daquelas outras 99 ovelhas, o que ele vai fazer? Será que ele vai pegar as 99 ovelhas, vai deixar lá e depois ele vai buscar o outro? Né? E aí ele continua. E se conseguir encontrá-la com toda certeza vos afirmo que maior contentamento sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Então, o que ele está dizendo aqui? Cada pessoa importa. Titia Matilde, seja muito bem-vinda. Prazer ter você aqui. Cada pessoa importa.
Cada pessoa importa. Então, e aqui a gente vai para um outro ponto de sabedoria. Olha só que interessante. E aí, qual foi aqui a comparação que ele fez? Se um pastor tiver ali levando as suas ovelhas, né, de 100 ovelhas, uma se desgarrar, o que ele faz? Será que ele não deixa aquelas 99 ali quietinhas no canto e ele vai à busca daquela ovelha que se desgarrou? Né? E Jesus afirma que trazer essa ovelha de volta vai trazer para esse pastor mais contentamento do que ter deixado as 99 ali quietinhas que não se mexeram. Quando a gente traz para a nossa vida essa afirmação, olha só que interessante. Isso mostra que todas as pessoas que estão ao nosso redor importam para esse nosso processo de evolução espiritual e moral. Todas. Porque como eu vou saber se eu estou agindo com amor, justiça e caridade? Qual é o meu parâmetro de comparação? Para eu exercer esses 3 pilares, concorda comigo que eu preciso necessariamente de pessoas ao meu redor? Só que muitas das vezes nós vamos buscar essas pessoas em outros locais e esquecemos daquelas pessoas que estão literalmente ao nosso redor, talvez dentro da sua casa. E a gente quer seguir em frente na nossa jornada de evolução espiritual, moral, ética, só que a gente deixa para trás aquele outro irmãozinho que mora junto com a gente. E aí percebe como as coisas não se encaixam? Percebe? Percebe como o que eu falo não é compatível com a minha conduta? Eu tenho uma falsa intenção, porque se a minha intenção é evoluir diante desses 3 pilares de amor, justiça e caridade, eu preciso trazer esse irmãozinho que ficou ali de lado, que talvez seja sua esposa, seu filho, seu primo, aquele parente que você julga chato, e entender que todos nós estamos num processo e que em algum momento a gente vai se desgarrar daquele grupo de ovelhas, que me fugiu agora o termo, mas a gente vai se desgarrar do grupo. Isso vale para as pessoas que estão ao nosso redor, assim como vale para nós mesmos. A gente precisa entender que todos estamos num processo. Todos. E aí, olha só. Da mesma maneira, vosso Pai que estás no céu não deseja que qualquer desses pequeninos se percam. Ou seja, você. Você. Ele não quer que você se perca. E aí, olha só que interessante. Aí a gente vai lá para a questão. Deixa eu pegar aqui. A gente vai lá para a questão 963 do Livro dos Espíritos. E olha só. Com cada homem, pessoalmente, Deus se ocupa. Porque é a primeira coisa que vem na nossa cabeça, né? Poxa, eu quero evoluir espiritualmente. Eu quero seguir junto à manada lá de ovelhas. Eu quero seguir em frente da minha evolução. Eu quero em algum momento ser o maioral do reino dos céus. Se é que esse maioral não está sendo dito pelo ego, porque não existe maioral. Mas vamos pegar aqui o que ele está trazendo nesse capítulo logo no início. Então, em algum momento eu quero ser isso, mas em algum momento também eu vou me desviar desse propósito. Como todo mundo faz, porque faz parte do processo. A questão é, será que Deus está olhando para mim? Cara, tem tanta gente nesse planeta, só na Terra, a gente está por volta de 7 bilhões de pessoas encarnadas, fora os amiguinhos animais, fora as nossas plantas, fora tudo isso. Só pessoas. Será que Deus está olhando para cada um de nós? E aí, olha só. Com cada homem, pessoalmente, Deus se ocupa? Será? E aí, não é ele muito grande e nós muito pequeninos para que cada indivíduo em particular, a seus olhos, tenha alguma importância? Isso é uma pergunta. Olha a resposta.
Deus se ocupa com todos os seres que criou. Deus se ocupa com todos os seres que criou, por mais pequeninos que sejam. Tá? Nada para a sua bondade é destituído de valor. Beleza? E aí, olha só a continuação na questão 964. Ele fala assim: mas será necessário que Deus atente em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? Olha só a preocupação. A preocupação recompensar ou punir, ou seja, é ganhar ou tomar chicote. Olha o nível de preocupação. Percebe como isso é uma pergunta extremamente rústica, primitiva, né? Porque a preocupação é da punição de Deus. Enfim, esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para ele? Essa é a pergunta. Aí olha só a resposta, questão 964. Deus tem suas leis e as regem todas vossas ações. Deus tem suas leis e essas leis regem todas as vossas ações. Se há violas, vossa é a culpa. O que ele falou aqui? É o livre-arbítrio sendo exercido na prática. Se violas, vossa é a culpa. Só que, olha a continuação. Indubitavelmente, quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento. Deus não vai julgar esse cara, dizendo-lhe, por exemplo, foste guloso, vou te punir. Será que Deus vai fazer isso? Ele traçou limites. E aí, olha só, as enfermidades e muitas vezes a morte são consequências dos excessos. Pegou a dica? Pegou a dica? Eis aí a punição. É o resultado da infração da lei. Assim em tudo. Ou seja, a suposta punição que nós esperamos quando cometemos alguns delitos morais, espirituais, éticos, pessoais, enfim, nada mais é do que uma consequência, um resultado das nossas próprias ações da lei universal que Deus criou. Percebe como as coisas elas vão se encaixando? Tá fazendo sentido para você? Muniz, bem-vinda. E esse meu telefone não para hoje. Bom, e aí olha só, agora a gente vai para a parte 2, onde a gente vai entrar na questão do Pedro. Será que eu preciso perdoar 70 vezes 7 aquele caboclo que toda hora fica me incomodando? Vamos lá. Olha só. Se teu irmão pecar contra ti, vai em particular com ele, conversem sobre a falta que cometeu. Se ele te der ouvido, ganhaste teu irmão. Beleza. Ou seja, a ovelhinha se desgarrou, vai lá, conversa com ele. Se ele te der ouvido, você volta pro grupo ali e segue a vida, tá tudo certo. Porém, se ele não te der atenção, leva contigo mais uma ou duas pessoas para que pelo depoimento, ou seja, pelas próprias vivências de 2 ou 3 pessoas, qualquer acusação seja confirmada. Então assim, se você não conseguiu sozinho, leva ali uns 2, 3 amiguinhos, pá, vai lá, conversa com o irmãozinho, se conseguir, beleza, segue em diante lá no seu grupo, senão ele vai. Contudo, se ele se recusar, considerá-los, dizei-o à igreja. Então, se ele negar também a ouvir a igreja, trata como um pagão ou um publicano, ou seja, deixa ele no processo dele seguir em frente. Deixa ele no processo dele seguir em frente. Só que olha só, com toda certeza, vos asseguro que tudo que ligaste na terra terá sido ligado no céu. E tudo que desligares na terra, no céu também será desligado. Ou seja, na terra será sido desligado no céu. O que seria esse ligar ou desligar? A gente traz lá para aquela... A intenção é tudo, o fato não é nada. Não importa o que aconteceu. Desde que eu tenha o coração puro de um menino,
ou esteja intencionalmente sendo movido pelo amor, pela justiça e pela caridade, para que em algum momento eu tenha um coração puro de um menino para conquistar lá os locais mais altos do reino do céu. A única coisa que eu preciso é intencionalmente fazer as coisas com uma intenção. Não é só falar, não é só expor aquilo que eu quero. Eu preciso de forma intencional agir em todas as ações, em todos os comportamentos que eu tenho. Beleza? E aí ele continua aqui. Uma vez mais vos asseguro que, se 2 dentre vós concordarem na terra em qualquer assunto sobre qual pedirem, isso lhes será feito. Isso lhes será feito por meu Pai que estás no céu. Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Se você e eu concordamos em alguma coisa, a vida que segue está tudo certo. Porquanto onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Então, o que ele está falando aqui? É justamente essa comunhão de pessoas, é a ovelhinha desgarrada. Se a gente traz para próximo de nós, e através aqui do bate-papo, a gente começa a trazer essas pessoas. A gente começa a caminhar junto com elas. Porque somente através das pessoas que estão ao nosso redor nós temos como exercer amor, justiça e caridade. Sem ninguém do seu lado, você não consegue fazer isso. Porque você não tem parâmetro de comparação. Percebe? A gente precisa, até para dar robustez, até para ser palpável as nossas ações, nós precisamos de parâmetros de comparação. Legal? E aí ele fala aqui, agora vem. Então Pedro chegou perto de Jesus e lhe perguntou. Essa é a questão. E a gente fez toda essa introdução para responder essa questão. Então Pedro chegou perto de Jesus e lhe perguntou, sempre Pedro, né? Pedro boladão. Aí ele falou aqui, ó, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu tenha que perdoá-lo? Até 7 vezes? É uma pergunta afirmativa do Pedro, né? E aí Jesus respondeu, não te direi até 7 vezes, mas sim até 70 vezes 7. Como assim, Fábio? É infinito a quantidade de vezes que eu preciso perdoar alguém para seguir em frente. Entenda, quando alguém faz algo contra nós e nós supostamente ou não supostamente nós nos achamos prejudicados, isso está muito mais ligado ao meu eu do que ao outro propriamente dito. A gente não tem como saber quais são as intenções do outro. Eu já contei aqui uma vez a história do que eu passei no hospital, onde fui fazer lá umas consultas, exames, e chegou uma pessoa lá no balcão, um casal, para ser atendido, né? E estava lá a recepcionista que não tinha nada a ver com a história. E a esposa do rapaz começou a ser atendida pela recepcionista e o rapaz julgou que a recepcionista olhou com olhar de julgamento sobre a esposa dele. Olha só que insanidade. O rapaz julgou que a outra julgou a esposa dele. Olhou com olhar de menosprezo, de julgamento. A partir daquilo ali criou uma confusão generalizada. Ou seja, ele se sentiu prejudicado por um suposto ato que o outro, você sabe lá como é que é um olhar de julgamento. Eu não sei qual é a intenção da pessoa. Aquela pessoa atende centenas de pessoas por dia. Percebe? E aquilo ali criou um tumulto gigantesco. E aí quando ele fala aqui, não te direi até 7 vezes, mas sim até 70 vezes 7, porque quantas vezes for necessário para que eu purifique o meu coração. Para que o meu coração se torne o coração de uma criança. Percebe? Olha como a gente vai ligando as coisas. Só que vem aqui a parábola do servo que responde assim com todas as letras essa pergunta. E aí eu trago aqui de novo uma coisa que eu sempre falo nos nossos bate-papos. Leia o contexto para entender o cenário.
Ficou com uma dúvida? Leia o que acontece ao redor. As respostas estão aqui. Mas as respostas não vão ser as respostas que nós queremos escutar. Não. As respostas, elas vão estar alinhadas com a justiça, com o amor e com a caridade. Percebe? Agora, se isso te ferir de alguma forma, o problema não é a resposta. O problema somos nós, que precisamos purificar esse core, beleza? E aí, olha só o que ele fala aqui, ó. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que decidiu acertar as contas com os seus servos. Então, o rei estava lá de bobeira e falou assim, cara, eu vou acertar as contas com meus servos. Né? Então, ele chamou lá a galera para botar as contas em dia. E aí, olha só, quando teve início o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos. Então, foi trazido lá um rapaz lá que devia 10.000 talentos. Porém, não tendo o devedor como saldar tal importância, ordenou o seu senhor que fosse vendido ele, sua esposa e seus filhos. Então, assim, o rei falou assim, cara, legal, você não tem, beleza. Então, você vai ser vendido, sua esposa vai ser vendida e seus filhos vão ser vendidos também para sanar essa dívida, tá? Né? E seus filhos, quanto possuía, para que a dívida fosse paga. E aí o servo, ele falou assim, com toda reverência, prostou-se diante do rei e lhe implorou, se paciente comigo e tudo te pagarei. Ou seja, Senhor, seja paciente comigo, eu vou te pagar. Devo, não nego, pago quando puder. Conhece essa história? Eu vou te pagar. Seja paciente. E aí o senhor daquele servo teve compaixão dele, perdoou-lhe a dívida e deixou ir embora livre. Beleza? Então, o senhor perdoou de boa, tá bom. A hora que você tiver, você me paga. Tá tudo certo. O que isso mostra? Pureza de coração. Pureza de coração. Mas olha só que interessante. Entretanto, saindo daquele servo, encontrou um de seus conservos, ou seja, aquele servo encontrou um conservo, ou seja, alguém que era servo dele, né? Encontrou um de seus conservos que lhe estava devendo 100 denários. O cara não chegava nem aos 1.000 talentos lá, 100 denários. Agarrou-se e começou a sufocá-lo, né? O que foi perdoado pelo Senhor, agarrou o servo dele e esbravejando, né? Sufocou esbravejando, paga-me o que deves. Paga-me o que deve. Poxa, o cara acabou de ser perdoado pelo Senhor. Ele teve algum aprendizado com isso? Parece que não. Porque ele virou as costas e fez algo completamente oposto. Mas olha só. Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe suplicava, seja paciente comigo e tudo te pagarei. Ou seja, a mesma súplica que ele fez com o Senhor, né? Mas ele não queria acordo. Ao contrário, foi e mandou lançar o conservo devedor na prisão até que toda a dívida fosse sanada. Esse cara não aprendeu nada. Percebe como as coisas acontecem ao nosso redor? E a gente precisa de forma intencional entender o propósito de cada pedacinho desse quebra-cabeça para a gente seguir em frente. Porque claramente o Senhor, com o servo, ele teve um ato de amor, ele teve um ato de caridade, ele foi justo. Beleza, confio em você, me paga quando puder. Só que ao invés dele pegar esse aprendizado, ele foi ali na esquina e fez completamente ao contrário. E aí olha só, quando os demais conservos, companheiros dele, viram o que havia ocorrido, ficaram indignados e foram contar ao rei tudo o que acontecera. Então, o rei, chamando aquele servo, disse, servo perverso, perdoei-te de toda aquela dívida, atendendo a tuas súplicas. Não devias tu, da mesma maneira, compadecer-se do teu conservo, assim como eu me compadeci de você? O Senhor perguntou. E sentindo-se insultado, nada mais justo, o rei entregou aquele servo
impiedoso aos carrascos até que ele pagasse toda a dívida. Ou seja, o que teve aqui? Uma consequência de um ato dele. Foi punição? Não vejo como punição. Por quê? Ele teve a oportunidade, mas ele não aprendeu com aquela oportunidade que ele teve. Só que lembrando que a gente está falando de perdão. Assim também o meu Pai Celestial vos fará. Agora, Pai Celestial, nosso Deus, a cada um, se todo de coração não perdoares cada um a seu irmão. Então, quando Jesus fala, até 70 vezes 7, é porque não é a quantidade de vezes que importa. O que importa é quantas vezes você precisar fazer algo para perdoar de forma intencional aquela ovelhinha que desgarrou por algum motivo dali da manada das outras ovelhas. Percebe? A gente precisa entender que cada um está num processo de crescimento espiritual e moral. Então não importa quantas vezes foram necessárias para que o meu coração se purifique e que eu entenda que eu também erro, eu também peco, eu também caio em tentação devido aos meus prazeres materiais, porque todos nós temos. Nós estamos encarnados no mundo de provas e expiações e a maioria de nós não veio aqui a passeio por missão. Percebe? Um ou outro. A maioria não. Provas e expiações. Percebe? Provas e expiações. Só que aí a gente vai lá para a questão 918, para a gente já começar a atender para o final. Ele pergunta assim, por que os indícios... Por que os indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe levará o espírito na hierarquia espiritual? Olha só, a pergunta foi, por que eu preciso perdoar 70 vezes 7? O início do parágrafo do capítulo 18, tá? Do capítulo 18, ele fala assim, ele começa com uma pergunta, quem é o maior dos reinos dos céus? Aí o que Jesus fala? Fala assim, cara, o negócio é o seguinte, a hora que você tiver um coração tão puro quanto dessa criança aqui, você será o maior dos reinos dos céus. Beleza? Então, olha só. Uma dessas formas de alcançar essa pureza de uma criança é através do perdão. Porque eu entendo que cada irmãozinho, ele pode ser uma ovelha desgarrada. E ele cometeu algum ato normal, assim como nós cometemos. Percebe? E eu vou perdoar quantas vezes for necessário, vezes suficientes para que o meu coração seja purificado. E aí, ele pergunta aqui, por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia, levará o espírito na hierarquia espírita, que ficou um trocadilho ali. Ou seja, quais são os indícios que mostram que eu estou evoluindo na hierarquia, a ponto de, em algum momento, me tornar o maior dos reinos dos céus, como na pergunta aqui do início do capítulo 18. E aí olha a resposta. O Espírito prova a sua elevação quando todos os seus atos da sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Por isso a importância da gente estudar. Por isso que o Espiritismo ele promove a fé raciocinada. Por isso que não é só aceitar o que está falando aqui de uma forma completamente passiva e botar isso aqui debaixo do braço e chegar ali na esquina e fazer completamente ao contrário como o servo fez aqui com seu conservo. Percebe? Ele fala aqui, quando antecipadamente compreende a vida espiritual, ou seja, como as coisas acontecem de fato. E está aqui, velho, está aqui. O livro dos Espíritos está aqui. Legal? E aí ele continua assim, indubitavelmente,
né? Indubitavelmente, quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere, né, contra ele um julgamento, dizendo-lhe, por exemplo, foste guloso, vou te punir. Opa, eu já li essa questão. Mas enfim, ele traçou limite. As enfermidades, muitas das vezes, a morte é consequência dos excessos. Percebe? E aí, opa, me enrolei. Desculpa, perdão, me enrolei. Legal. E aí aqui na questão 918, olha só. Verdadeiramente, homem de bem é o que pratica a lei da justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Se interrogar a própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não transgrediu essa lei, se não fez mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem... Opa. Pessoal, volta. A gente está na questão certa. Realmente. Indubitavelmente. Só que eu peguei e repliquei aqui de novo. Acabou que eu li 2 vezes, mas tá certo, tá? E aí ele faz um comentário sobre isso que a gente acabou de comentar. Legal? A gente acabou de trazer esse comentário aqui. E ele faz um comentário, ó. Verdadeiramente, aí assim, a gente continua isso que eu estava lendo. Verdadeiramente, o homem de bem que pratica a lei da justiça, amor e caridade, na sua maior pureza, se interroga a própria consciência sobre os atos que praticou. Perguntará se não transgrediu a lei, se não fez mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para se queixar dele, enfim, se fez todos os outros que desejava que lhes fizessem. Ou seja, a pessoa que está na rota da justiça, do amor e caridade, ela se questiona. Ela se questiona o que ela se questiona? Se ela não fez mal, se ela fez todo o bem que podia, se ela não fez ninguém se queixar dela. Resumindo, se ela fez com os outros aquilo que ela desejava que fizesse com ela. Tá vendo como é claro? As coisas são claras. E aí ele continua no comentário. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem. Faz o bem pelo bem, sem contar com qualquer retribuição e sacrifica os seus interesses à justiça. Olha só que interessante isso aqui. Possuído do sentimento de amor e de caridade e amor ao próximo, fazer o bem pelo bem, sem contar com qualquer retribuição e sacrifica os seus interesses à justiça. O que a gente está fazendo aqui? Justamente purificando o nosso coração. Legal? A gente está purificando o nosso corpo, a nossa essência desse ego que faz parte do nosso ser em um determinado momento. Mas a gente precisa ir purificando esse ego. A gente precisa deixar de ser aquele eu inferior para em algum momento a gente se tornar o nosso eu superior. Lembrando que nós temos a essência do nosso eu superior. Mas a gente precisa não só falar, a gente precisa, através das nossas ações, dos nossos comportamentos, do nosso tratamento perante as outras ovelhas que talvez por algum motivo se desgarraram daquele grupo maior, a gente precisa mostrar isso de forma intencional. Tá? E aí ele continua, é bondoso, humanitário e benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem distinção de raças, nem de crença. O que ele está falando? Cara, é bondoso com todo mundo, sem distinção. Percebe? Isso aqui a gente está falando do 70 vezes 7. Tudo isso é o processo de purificação do nosso coração, para que em algum momento, como lá no início do nosso Mateus 18, a gente seja o maior. Lembrando que não existe maior, a gente está trazendo contexto aqui, tá? Se sob a sua dependência a ordem social, colocou outros homens, trata-os com bondade, com complacência, porque são seus iguais perante Deus. Todos os irmãos são iguais perante Deus. Usa da sua autoridade
para lhes levantar o moral e não para esmagar com seu orgulho. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado, né? João 8,7 falou isso. Atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Deixe a ovelha para trás aquele que nunca foi um desgarrado. Olha como as coisas vão se complementando. Olha a importância da gente ler com um olhar mais intencional, de querer compreender, tirar um pouquinho das vendas, das tintas presentes nos nossos óculos. Legal? E aqui, terminando aqui, ó, não é vingativo. A exemplo de Jesus, perdoa as ofensas, para só se lembrar dos benefícios, pois não ignora que, como houver perdoado, assim perdoado lhe será. Como houver perdoado, assim perdoado lhe será. É o servo e o contra-servo. Senhor serve o contra-servo, né? Perdoa aqui também. Por que eu sou perdoado aqui? É que eu vou? Não. Perdoa que você será perdoado. Simples assim, né? E aí, para concluir, questão 919 traz assim, ó, qual é o meio mais prático e eficaz que todo homem, que tem um homem, de se melhorar nessa vida e de se resistir à atração do mal? Essa aqui é a questão chave, né? De tudo que a gente falou até agora se resume nessa questão. Qual é o meio prático, né, e eficaz da gente fazer esse monte de coisa? E aí ele fala aqui, ó, um sábio da antiguidade lhes disse: conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Beleza? Esse é o fechamento aqui com chave de ouro da nossa questão, né? Então, quando fala se eu preciso perdoar só 7 vezes, aquele que fez alguma coisa contra mim, Jesus fala 70 vezes 7, não tem número. Quantas vezes for necessário para o nosso coração ele ser limpo, para que a gente perdoe o próximo de forma genuína, de forma intencional, alinhado com o amor, com a justiça e com a caridade. Mas a gente só vai conseguir fazer isso em algum momento quando nós nos autoconhecermos, quando a gente saber quais são as nossas principais paixões, desejos, aquelas coisas que passam pelo nosso ego e que deixam sinais. Os sinais, eles estão aí. A gente só precisa aceitar. E o nosso parâmetro de comparação, vai por mim, é aquela pessoa que está do seu lado. É aquele que talvez esteja deitado na sua cama, que esteja talvez dormindo no quarto do lado, ou talvez já cresceu e se mudou e saiu de casa, e que talvez você não fale há não sei quanto tempo. É aquele parente que quando você era criança cometeu algo contra você e até hoje você não fala com ele. Os sinais, eles estão aí. É aquela pessoa que olhou para você supostamente de forma enviesada e você julgou que ela estava te julgando, mas você não sabe o que aconteceu na vida dela. Percebe? É aquela pessoa que está ali esperando por um prato de comida e que talvez você passe e deixe despercebido. São essas pessoas que vão gerar os sinais para que a gente seja conduzido à nossa perfeição moral e espiritual. Beleza? Espero verdadeiramente que tenha feito sentido para você. Hoje nós tivemos 50 minutos de bate-papo, porque realmente aqui é um capítulo, Mateus 18, que traz muitas percepções. Quando a gente consegue olhar tudo por um outro prisma, tirando um pouquinho de lado a sujeira da nossa vaidade, do nosso ego. Entendendo que o perdão, ele não acontece da boca para fora. Não é da boca para fora que o nosso coração ele vai ser puro e humilde como de uma criança. Não é assim que se entra no suposto reino dos céus. Beleza? Deus, ele vai nos perdoar sempre. Porém, ele criou leis
que vão balizar as nossas ações. E toda aquela suposta punição que seja aplicado ou que nós achemos que estejam sendo aplicados a nós, nada mais é do que uma consequência das nossas próprias ações. Não é uma punição divina. Deus não pune. Não se pune aquele que se ama. Se perdoa. Percebe? Quantas vezes for necessário. Porque a gente vai desgarrar do nosso bando de ovelhas. Ah, vai. Não importa o suposto nível espiritual que você acha que tem hoje. Mas nós precisamos estar presentes e se questionar sempre se as nossas ações, comportamentos e hábitos estão prejudicando alguém. Mesmo que esse alguém seja você mesmo. Então te desejo um excelente fim de noite. A gente já começou 2023 a vento em polpa. Esse foi o nosso 4º episódio do Ligando os Pontos. E realmente espero que tenha feito sentido para você. E que você consiga, de fato, aplicar o amor, a justiça e a caridade no seu dia a dia. Beleza? Legal, Shirley. Tô feliz de saber que foi perfeito para você. Tamo junto, tá? Gratidão por compartilhar. Beleza, meu povo? Beijo no coração. Senão daqui a pouco a Simone vai me bater. 55 minutos. Beijo no coração e até quinta-feira que vem para mais um episódio do nosso Ligando os Pontos. Até mais. Tchau, tchau.